Bem-vindos a mais uma aula, pessoal. Eu vou começar aqui pedindo para que vocês façam uma coisa para mim. Tentem imaginar uma nova cor. Temos as cores que a gente conhece, certo? Mas tenta imaginar uma nova cor. Como seria uma nova cor? Eu sei que é impossível, eu sei que não precisa nem se dar o trabalho, é impossível a gente idealizar uma cor nova, porque já existem um número X, ainda que sejam milhares, porque existem, né, variações das tonalidades de cor que se manifestam, né, ao visual da matéria humana. Então existe um número X limitado, né, de cores, ainda que existam milhares, enfim, centenas de milhares, mas é limitado. Chega um ponto que você não consegue mais criar algo, ou chega um ponto onde você não consegue mais idealizar algo novo, porque simplesmente já tem um número ali pré-definido, certo? A mesma coisa que acontece com as cores, nesse exemplo, acontece com virtudes, virtudes da realidade humana. Virtudes e vícios. Quando eu digo vícios, eu não digo vício no sentido físico, dependência química. É vício no sentido de uma antivirtude. Então, vícios e virtudes da vivência humana, certo? Tem um número X de virtudes e tem um número X de vícios que são iguais a essas virtudes, né? Sempre tem o lado positivo e negativo, o lado contrário, luz e trevas também. A partir disso, a astrologia clássica, né, que é a astrologia ptolomaica, que trabalha com 7 planetas, pegou essas virtudes da vivência humana e categorizou elas, separou elas, foi colocando, né, em montinhos diferentes, por assim dizer, essas virtudes, definidas aí em 7, né, um grupo de 7. Da mesma forma como a gente tem um grupo de cores, sei lá, temos amarelo, vermelho, azul, e aí temos as variações, né, desses amarelos, as diferentes tonalidades de amarelo, as diferentes tonalidades de verde, as diferentes tonalidades de azul. A mesma coisa se faz para as virtudes e os vícios humanos. Então a astrologia clássica, ela pega todas as virtudes e categoriza ela, vai separando essas virtudes em planetas, né? Que eles pegaram os planetas que eram conhecidos até o momento, que eram 7 planetas. Planetas abre aspas, porque o Sol e a Lua, nesse caso, não são exatamente planetas, né? No caso, a Lua seria um satélite, o Sol seria uma estrela, mas né, a gente sabe disso, mas para simplificar, a gente coloca como 7 planetas da astrologia clássica. Então, de acordo com a astrologia ptolomaica, que é a astrologia clássica, aí, né, que é utilizada nos trabalhos de alta magia, né, inclusive, existem esses 7 planetas e cada um desses 7 planetas está atribuído ou exerce influências dentro aqui do planeta Terra, mas o planeta Terra também tem as suas virtudes, seus vícios e tudo mais. Enfim, eles categorizaram essas virtudes humanas e separaram por planetas. Então, por exemplo, quando se fala, astrologicamente falando, do planeta Marte, vamos supor, Marte é o planeta da guerra, o planeta da força, o planeta do vigor, o planeta da justiça, das batalhas, da punição, certo? Da coragem. E enquanto isso, por exemplo, os vícios de Marte seriam a crueldade, a falta de senso de justiça, a agressividade, o estresse, tudo isso seriam vícios de Marte. Então pega-se, né, um conjunto de vícios ou virtudes da realidade humana e se categoriza eles por planetas, certo? Que é uma forma da gente conseguir conceber, conseguir compreender, absorver melhor. Então, aquela questão de quanto mais separado, quanto mais categorizado, é mais fácil da gente entender a natureza, né, dessas virtudes do que simplesmente trabalhar com todas elas ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de categorização, sem nenhum tipo de divisão. Essas divisões, essas categorizações servem para facilitar o entendimento humano das virtudes, dos fenômenos das virtudes humanas, bem como seus vícios. Então, a partir daí, vem os conceitos básicos da astrologia. O planeta tal exerce tal influência na humanidade, né? Marte vai reger aí os conflitos humanos, Mercúrio vai reger a comunicação humana, a Lua vai reger na Terra, ou vai influenciar na Terra questões mediúnicas ou questões mais emocionais, o Sol vai influenciar em questões de liderança, vai influenciar em questões de vitalidade, né, conforme eu expliquei na aula anterior. O Olímpico O, que é associado ao Sol, então ele trabalha também nessas questões de vitalidade. Onde que eu quero chegar com isso, afinal? Para a gente não delongar muito essa aula aqui. Os olímpicos não são seres planetários. Muita gente confunde, é o olímpico do Sol, o olímpico de Júpiter. Isso é uma forma, pessoal, só da gente conseguir compreender basicamente em que aquele olímpico ele vai trabalhar. Porque, como eu falei, existem um número limitado de trabalhos, de influências ou de virtudes. Então a gente apenas vai catalogando, categorizando e dividindo para tornar mais fácil a compreensão. Então, por exemplo, para alguém que trabalha com astrologia, para alguém que domina a astrologia, se eu simplesmente falar, a entidade de tal planeta
ela já vai saber mais ou menos, mesmo sem conhecer que entidade é essa, ela já vai conhecer mais ou menos no que aquela entidade trabalha. Por exemplo, se eu falar uma entidade relacionada a Marte, a pessoa pode não saber o que é essa entidade, qual a natureza dela, mas ela vai saber que é uma entidade que vai trabalhar em proteção, em justiça, em ataques, em punição, em demandas, em coisas do gênero. Por quê? Porque Marte é o planeta que representa, então representação aqui é a palavra-chave. Marte é o planeta que representa essas virtudes, que representa essas influências, certo? Então, quando a gente fala olímpico de tal planeta, não significa que essa entidade ela pertença a esse planeta. Não significa que ela mora naquele planeta, não se engane. O que mora, as entidades que moram definitivamente num planeta, são as inteligências, espíritos e os híbridos planetários. Essas entidades elas fazem parte do planeta. A partir do momento que, por exemplo, Marte ou Júpiter deixa de existir, sei lá, explode o planeta, ele morre completamente, essas entidades morrem junto, porque elas fazem parte, elas surgem, a consciência delas é formada pela manifestação física do planeta propriamente dito, e não do conceito do planeta. Então existem diferenças do planeta físico, que a gente pode, de repente, no futuro ir lá e viajar e pisar no solo desse planeta, e também existe o planeta no sentido conceito, né, no conceito do planeta, que é aquele aglomerado de virtudes e vícios ou influências de um modo geral, certo? Então, quando falamos olímpico de tal planeta, não significa que o olímpico é um ser planetário. A gente vai entender isso com mais calma, o próprio Arbatel fala disso, ali nas entrelinhas do texto. A gente vai fazer uma aula mais pra frente analisando os textos do Arbatel, que é para, enfim, ficar um pouco mais simples de entender. Então, Dalton, bom, se os olímpicos não são seres planetários, o que eles são? Explicado na aula anterior, os olímpicos eles são forças que atuam no universo todo, não só no nosso sistema solar. Obviamente eles não estão presos aos planetas, certo? Mas os olímpicos eles têm o seu trabalho. Tudo no universo tem um propósito, perdão. Tudo no universo tem um propósito, cada ser vivo, cada entidade ela tem um propósito, algum trabalho que ela vai exercer. E como eu falei, existem um número X, um número limitado de atribuições, de funções, de trabalhos ou de virtudes. Então, da mesma maneira como a gente não consegue criar uma nova cor, não dá para criar um novo tipo de trabalho, um novo tipo de influência ou uma nova virtude. Sempre está limitado. Então, existem os 7 espíritos olímpicos, e os olímpicos eles agem aí nas mais diversas funções, os mais diversos trabalhos dentro do universo todo. Mas quando um olímpico ele começa a ser invocado dentro, né, a consciência dele através de um ritual, ele começa a ser invocado dentro de um sistema solar, no caso nosso sistema solar aqui da Terra, quando um olímpico é invocado pela humanidade, de repente, talvez, né, partindo do princípio que existam outras civilizações inteligentes no universo, se uma outra civilização, né, de uma outra galáxia distante invocasse um espírito olímpico, ele ia se manifestar de maneira diferente, porque os planetas de lá, o sistema solar de lá também é completamente diferente. Então aqui a gente tem, né, como base a astrologia ptolomaica, que leva em conta esses 7 planetas, certo? Que é mais fácil de a gente categorizar as coisas e de entender. Então o olímpico, quando ele se manifesta chamado por um ser humano, né, manifestado aqui na Terra através de um ritual, ele vai, de alguma forma, como o próprio Grimório de Arbatel diz, ele é atribuído às funções ou atribuído às virtudes daquele planeta. Mas a atribuição é diferente de estar ligado ou de ser da natureza dele, aquele planeta. Eu sei que isso pode estar dando um nó na cabeça de vocês nesse momento, porque realmente é difícil de explicar isso, é difícil de conceber, mas o que eu quero chegar aqui, a conclusão final é que os olímpicos eles não são seres planetários, eles agem no universo todo. Mas se a gente aplicar a força dos olímpicos dentro do nosso sistema solar, na dinâmica do planeta Terra com a dinâmica energética dos outros astros ao nosso redor, a gente consegue pegar, por exemplo, vamos supor, o olímpico Betor. Betor é a força de expansão e retração, conforme eu citei para vocês anteriormente. Então, beleza, Betor age expandindo e retraindo coisas no universo todo. Mas agora vamos sair do macrocosmo, né, que é o universo todo, e vamos ir para o nosso microcosmo, considerando o microcosmo como sistema solar da Terra. Qual dos planetas do nosso sistema solar aqui, de acordo com a astrologia, que tem virtudes de expansão? Porque, novamente, as virtudes são limitadas, não dá para criar algo do zero. Então, beleza, Júpiter. Júpiter é um planeta que expande, Júpiter é o planeta da expansão, né, um grande planeta, etc. Então, segundo a astrologia, Júpiter é o planeta que expande as coisas e que também retrai as coisas. Júpiter é o planeta da paz, Júpiter representa a abertura de caminho, prosperidade, etc. Então, a partir disso, a gente vê, as virtudes de Júpiter são bastante parecidas com as virtudes de Betor. Mas vejam que são coisas diferentes, né? Então, as virtudes de Júpiter são parecidas com as virtudes de Betor. Logo, dentro do nosso sistema solar, Betor se manifestando dentro do sistema solar terrestre, ele vai ser atribuído a Júpiter.
Então é o Olímpico de Júpiter, mas ele não é literalmente uma entidade planetária. Ele apenas tem similaridade e compatibilidade, ênfase na palavra compatibilidade, ele tem compatibilidade com as funções de um planeta aqui do nosso sistema solar. Então, novamente, extrapolando aqui os limites da criatividade, vamos supor uma galáxia distante onde um alienígena estivesse lá fazendo o ritual dele para invocar a consciência de um olímpico. Ele não seria, obviamente, esse olímpico aqui provavelmente não teria o mesmo nome lá, e também não seria atribuído ao mesmo planeta, obviamente, ia ser atribuído ao planeta deles lá, ia ser tratado por um nome diferente, ou coisas do gênero. Por quê? Porque o olímpico é uma força universal e que ele vai se manifestar de diferentes maneiras, ou ele vai se comportar de acordo com o sistema solar, de acordo com a civilização que o invoca. Conseguem compreender? Só um exemplo aí, extrapolando, como eu falei, os limites, para a gente conseguir ter essa visão mais ampla, né, do que são a aplicação e a natureza dos espíritos olímpicos. Esse fenômeno é o fenômeno explicado pelo hermetismo, né, pelas as 7 leis herméticas, é a lei da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora. Tudo no universo corresponde, tudo corresponde. Corresponde a quê, Dalton? Corresponde a princípios que já existem desde sempre, princípios estes que no caso eu nomeei aqui como virtudes ou trabalhos, mas são princípios, são virtudes que já existem e tudo corresponde. Então, por exemplo, pegar aqui um lápis. Um lápis serve para quê? Para escrever ou para desenhar, né? Para anotar alguma coisa. Esse desenho ou essa escrita, ela vai ser enxergada por outro ser vivo aqui dentro do planeta Terra, por outro ser humano, e pode ser que, se escrito da maneira correta, esse texto, essa imagem transmita algo a quem outro ser humano que estiver vendo ou lendo. E isso é o quê? Isso é comunicação. Está ocorrendo comunicação ou expressão de alguma coisa. Portanto, o lápis ele é um objeto atribuído a Mercúrio, que Mercúrio é o planeta que expressa ou que está associado com as virtudes ou com o fenômeno da comunicação, o fenômeno da expressão. O fiel também, de alguma forma, ainda que indireta, habita, ou não digo habita, mas o lápis ele tem uma correspondência, ele tem uma compatibilidade com a energia de Ophiel, porque como eu expliquei para vocês na aula anterior, Ophiel é a força de expressão, a força de comunicação, de racionalização. Então, se eu estou escrevendo algo, se eu estou transmitindo, expressando algo, está ocorrendo a força de Ophiel ali. Eu estou transmitindo alguma coisa e outra pessoa está absorvendo isso, esse conhecimento, essa mensagem que está sendo passada. Então, o lápis ele pode ser atribuído ao fiel, o lápis ele pode ser atribuído às forças de Mercúrio. Então, estão vendo que eu estou usando bastante a palavra atribuição? Então, ele é atribuído, certo? Deixa eu pegar aqui alguma outra coisa, vamos ver. A grande maioria das coisas que eu tenho aqui, na verdade elas são coisas de Mercúrio, afinal eu estou num escritório. E o escritório é justamente mais uma coisa relacionada, atribuída a Mercúrio. Tudo aquilo que for escritório, tudo aquilo que for papelada, tudo aquilo que for burocracia, comunicação, é tudo regido por Mercúrio. E também tem e sofre influências de Ophiel. O máximo que eu tenho aqui são, por exemplo, esse quadro. Os quadros, né? E a bandeira aqui também. Então temos aqui um quadro, uma pintura a óleo. E aqui é uma expressão artística. Então existe também aqui a energia de Mercúrio, né, que é a força de expressão, comunicação, bem como a energia de Ophiel, mas também tem um lado artístico aqui. E normalmente as artes são atribuídas a Vênus. Então um quadro ele pode ser um objeto ao mesmo tempo atribuído a Mercúrio, como também é atribuído a Vênus, né, de acordo com a astrologia. Então tudo aquilo que há no universo corresponde, desde um objeto a uma cor. Eu estou usando a cor do LED aqui com azul. Azul é a cor correspondente a Júpiter. Portanto, azul ela pode ser aplicada, a cor azul, a vibração cromática do azul, ela pode ser aplicada em rituais a Júpiter, ou entidades que estejam associadas ou atribuídas ou familiarizadas também com os conceitos das energias de Júpiter, como também, no caso, o azul ele pode ser utilizado para o espírito olímpico Betor. Seja o selo de Betor criado na cor azul, as velas de Betor para a cor azul. Além disso, a gente pode ir mais longe. Por exemplo, existem perfumes atribuídos a cada planeta. Então, por exemplo, um perfume atribuído a Júpiter é a canela. Canela, noz moscada, entre outros que agora não me recordo, me falha a memória, mas vamos citar aqui a canela. Canela é um perfume atribuído a Júpiter. Portanto, o incenso de canela ele pode ser aplicado e direcionado para compor a ritualística de uma entidade jupiteriana, certo? Seja um daimon, seja um anjo que está correspondente a Júpiter, seja uma inteligência planetária, mas também pode ser utilizado o incenso de canela para invocar Betor, porque existe o quê? Existe
familiaridade de energias, existe compatibilidade de energias. Isso é a correspondência planetária. A gente vai ver muito de correspondência planetária daqui para frente, por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, para explicar e dar esse insight para vocês do que seriam as correspondências planetárias. Vai estar tudo no material de apoio, tudo lá no material de apoio. Exatamente as cores das velas, né, que vocês vão utilizar para cada olímpico, o número de velas, os incensos que vocês vão utilizar, cristais que vocês podem estar utilizando, e tudo isso tem como base o que? A correspondência planetária. Você vai fazer um ritual de Betor, você vai usar as velas azuis, porque azul tem correspondência a Júpiter, Júpiter tem familiaridade com a energia de Betor, sabe? Uma coisa vai ligando a outra, conseguem perceber? E o número 4. O número 4 é o número atribuído a Júpiter, né? De acordo com o ocultismo, de acordo com a Cabala, de acordo com a numerologia e a astrologia. Então a gente usa 4 velas para Betor, que é um espírito que não é de Júpiter, mas que tem familiaridade com a energia de Júpiter. Então usamos o número 4. E esse número vai variar, né, de acordo com os outros espíritos olímpicos. Um livro bastante interessante para quem tem curiosidade sobre o fenômeno das correspondências planetárias eu vou indicar um livro aqui para vocês que é o Sistemagia. Sistemagia, escrito por Adriano Camargo Monteiro. Ele é um livro inteiramente sobre correspondência planetária. Ele é dividido em 7 capítulos. Esses 7 capítulos, vocês podem imaginar, são os 7 planetas, né, da tradição astrológica ptolomaica. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Esses planetas, eles também estão atribuídos a dias na semana. O 7. É o mistério do número 7. Volta a se aparecer, volta a se aplicar em muitas coisas. Então temos 7 dias da semana, bem como temos 7 virtudes ou 7 princípios, 7 olímpicos. Logo, pela lei da correspondência, vai ter alguma atribuição aí. Então, o domingo ele é atribuído ao Sol, a segunda é atribuído à Lua, a terça é atribuída a Marte, a quarta é atribuída a Mercúrio, Júpiter é atribuído à quinta-feira, a sexta é atribuída a Vênus e sábado é atribuído a Saturno. Portanto, também existem dias corretos, o Arbatel menciona isso, né, que é necessário chamar o olímpico dentro do dia do planeta que ele está associado. Então, por exemplo, o espírito olímpico do Sol, que é Oque, você vai chamar no domingo. O espírito olímpico Rajit, que é Vênus, você vai chamar numa sexta. E por aí vai, porque isso vai potencializar. Você pode fazer fora do dia? Pode, afinal os olímpicos estão aqui o tempo todo. Só que seria, sabe, começar com o pé esquerdo. Eu acho que de início é interessante para vocês começarem com o pé direito e se atentarem a esses detalhes de correspondência, porque isso garante resultado mais eficaz. Então, não é muito difícil, na verdade, você vai separar um dia e vai fazer naquele dia. Depois a gente eu vou mostrar para vocês os detalhes da liturgia, que também é bem simples. Acho que no final das contas, pessoal, não leva nem 20 minutos. 20 minutos, meia hora no máximo, um ritual com o espírito olímpico, pouquíssimas ferramentas, bem simples mesmo de fazer. Então, correspondência planetária, isso vai estar, as correspondências mais importantes para vocês, vale lembrar, vai estar no material de apoio, certo? Então, desde a quantidade de velas que vocês vão precisar para cada olímpico, a cor delas, os incensos, os cristais que vocês vão poder colocar para representar elemento terra, os dias da semana, né, para saber, pô, Dalton, né, qual dia da semana eu invoco tal olímpico, vai ter tudo lá no material de apoio, já está tudo lá colocadinho. Eu só queria mesmo trazer isso aqui porque muita gente tem dúvidas sobre o porquê. Por que é segunda? Por que é terça? Por que esse perfume? Por que essa cor? Por que esse número? Então eu queria responder esses porquês aqui explicando sobre a correspondência planetária. O que é e por que exatamente entidades ou coisas, né, estão atribuídos a princípios. Mais exatamente 7 princípios. E esses princípios, cada um deles, né, se manifestam em várias coisas da humanidade, em várias coisas do universo. Compreendido? Então vai estar tudo lá no material de apoio, não precisam se preocupar. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido ser claro, espero que de alguma forma eu consiga ter explicado para vocês exatamente a correspondência planetária.